Bom dia, gente querida de paz e bem. Um abençoado domingo para todos e todas. Hoje vamos falar sobre o tempo comum, o tempo depois de Pentecostes. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aqui aos domingos, nós meditamos em torno do Evangelho do dia, não é? Mas hoje eu gostaria de fazer uma pausa nesta caminhada, para que a gente entendesse o daqui para frente. Como assim, reverendo? Entendeu daqui para frente? Porque a caminhada, não é, das leituras, da liturgia, ela segue quadras, né, períodos. E é natural que eu tenho feito isso aqui, a gente possa entender, vamos dizer assim, a lógica, o raciocínio que acompanha essas quadras. E isso é importante porque situa a gente no tempo oportuno. O tempo que não é tanto tempo cronológico, mas sim o tempo do kairos, o tempo oportuno. Aquele tempo, aquele time, né? Que Deus, vamos dizer, em sua infinita misericórdia, nos oferece, que a gente precisa aproveitar. A gente precisa aproveitar porque é um tempo qualitativo, não é um tempo tão quantitativo, né? De tantos minutos, tantas horas, tantos dias. Mas é aquele instante que a providência nos dá para que a gente possa agir de forma melhor, pensar de forma melhor. Né? Antes da gente começar essa conversa, porque assim tem sido, em torno, não é, da liturgia, eu gostaria de lembrar você, para você não se esquecer, nem eu. Curta, compartilhe nas redes sociais o nosso programa. Isso ajuda demais a divulgar o canal Paz e Bem. Tá? Ah, você não é inscrito ainda? Inscrita? Você não se inscreveu? Se inscreva. Venha fazer parte desta família Paz e Bem, desta grande comunidade amorosa de paz e bem. Se você quer nos contribuir de alguma forma, não é? Ser um assinante. Algumas pessoas até perguntam, né? Como é que pode se tornar membro do canal Paz e Bem? A gente não tem esse espaço de membresia, vamos dizer assim. Porque foi uma opção, inclusive, nossa, do Mauro, de que não exista membros e não membros. Todas as pessoas, não é? São inscritos, inscritas. E como é que eu posso ajudar? Eu gostaria de ajudar, eu tenho condições de ajudar, eu gostaria de ajudar vocês. Tem aí um link para fazer assinatura solidária, tá certo? Você dessa forma nos ajuda, tá bem? Ah, eu não posso, reverendo, eu não tenho condições, está difícil, muito difícil, eu concordo, tá, realmente, muito difícil. Então, se inscreva e compartilhe, não é? Fique conosco, nos acompanhe, tá bom? Aqui tem cursos, aqui tem entrevistas, aqui tem uma porção de coisa boa, tá bom? Tem muita reflexão, muita meditação, não é? Nesses tempos em que a gente precisa mais do que nunca refletir, pensar, para que a gente possa bem agir, né? É o ver, julgar e agir, né? Muito bem, então vamos ver que história é essa, né? Do tempo comum. Veja,
A liturgia é um ciclo, tá bom? É um ciclo que ele não é necessariamente, eu gosto de dizer isso, ele não é um ciclo perfeito no sentido de que ele vai sempre se repetindo. Mas é como se fosse uma espiral, né? Que vai subindo e que sempre, todos os anos, entra num novo ciclo, uma oitava acima, vamos dizer assim. Num outro momento, num outro instante. Porque nessa caminhada, né, dentro do tempo, dos tempos litúrgicos, a gente se transforma, não é? A gente, pelo menos assim, a gente espera que a gente possa melhorar um pouquinho. E como é que a gente muda um pouquinho? Através do contato com o texto bíblico. Porque ele nos interpela, ele nos questiona, né? Ele mostra para nós, joga na nossa cara o quanto a gente ainda não é ser humano. Né? E assim tem sido. A igreja tem pensado, o cristianismo tem pensado, eu estou falando a eclésia, né? Não é a igreja X ou Y. A igreja episcopal, os anglicanos pensam assim, não. A igreja, a comunidade de Cristo, daqueles que são do caminho, sempre pensou ao longo do tempo que Jesus é o ser humano por excelência. Nós ainda não somos. Nós somos projetos. Neste sentido, não é? E ao longo do século XX, alguns, né, Marcel Claudel, eu acho, e outros pensadores, sempre viram o cristianismo como uma espécie de existencialismo, né? Na medida em que aponta para essa dimensão do projeto humano, né? Como abertura, como possibilidade, como algo que há de se realizar. E que nós somos esse projeto no sentido de que a gente está se tornando gente, que a gente não é ainda, plenamente. E aí onde é que está esse projeto acabado? Né? Porque deve ter algo que a gente possa dizer, isso aí é gente, isso aí é ser humano, é um ser humano, é homo, né? Ex-humano. Nós temos esse ser, né, humano pleno em Jesus Cristo. Ele é a realização do ser humano na história. Há um só tempo um projeto, mas também algo que aconteceu na história. Então, é dentro dessa dinâmica que o tempo litúrgico acontece. A gente está se tornando gente. E para a gente se tornar gente, a gente tem que lidar dentro do tempo. Tempo cronológico, no sentido dos meses, dos anos, né? Mas a gente tem que perceber nesse tempo cronológico, dos calendários e do relógio, do Cronos, né? Do tempo que passa, o reverendo fica cada vez com cabelos mais brancos. A gente tem que ver que algo deste tempo cronológico se realiza, que é o Kairos, o tempo oportuno, o tempo qualitativo, né? É o tempo, é a qualidade do tempo. É a gente saborear o tempo, é perceber que o tempo tem um sabor, tem uma, tem uma oportunidade, é algo que carrega dentro de si, dentro desse cronos, a eternidade. Né? É aquela percepção, eu sempre digo isso. Como é que a gente percebe esse tempo kairos? Né? E eu sempre digo, quando a gente ama. Quando a gente ama, a gente está lá com a pessoa que a gente ama. E esse tempo é um só tempo tão rápido, tão instantâneo, mas tão maravilhoso. Não é? Assim deve ser a eternidade. É um tempo que não cansa. É um tempo que a gente descobre as coisas mais fantásticas nele.
E assim é a liturgia. Ela, a um só tempo, guarda a dimensão do Cronos e também a dimensão do Kairos. Então, a liturgia divide o tempo cronológico em quadras, em períodos, tá? E esses tempos, essas quadras, elas possuem uma lógica. E a gente pode até dividir entre as formas de abordar este tempo, né? Uma das formas de a gente abordar este calendário litúrgico é dividir ele em dois grandes grupos, duas grandes quadras, dois grandes períodos. Um período é que vai do Advento, tá? Vamos lá. O Advento acontece 4 domingos antes do dia do Natal, né? Então, por exemplo, o Natal acontece na quarta-feira, na semana lá de dezembro, né? Uma data fixa, tá? 25 de dezembro. Então, a gente, domingo anterior, 1, 2, 3, 4, pronto. É o primeiro domingo do Advento. É assim. Então, geralmente acontece lá por novembro, né? Final de novembro. Então, este é o período, né, do Advento. E aí começa um novo ano litúrgico. E o que é o Advento? É a espera pelo nascimento do Cristo, mas ao mesmo tempo também a espera pela segunda vinda, né? Vamos dizer assim. A espera pelo reino de Deus. Então a gente tem aqui a espera. A espera do nascimento do menino, a preparação para o Natal. E aí a gente tem o Natal e o menino nasce. Em seguida, entra-se na quadra do Natal. Os textos têm a ver com o nascimento. E termina com a Epifania, a apresentação de Jesus, do menino Jesus, aos magos do Oriente, né? Aos magos. Nesse sentido, a manifestação dele ao mundo, às nações. E aí, tempo depois da Epifania, né? E logo em seguida, na caminhada, a gente vai se deparar com o período da Quaresma, né? Os 40 dias, que ao mesmo tempo é a preparação de Jesus ali na sua caminhada em direção ao Calvário, à cruz. E aí a gente caminha, né? Faz esse pequeno trecho aí para o Calvário. E aí temos a Semana Santa, temos sua morte, aí a gente tem a Páscoa, a sua ressurreição, e aí temos o tempo da Páscoa e os vários episódios de Jesus se apresentando aos seus, deixando sua mensagem depois da ressurreição e a ascensão. Aí ele vai, pronto, acabou a história. Não. Vem o Espírito Santo. Quem me acompanha aqui sabe, né? É preciso que eu vá para que o Espírito venha. Bem, aqui temos a descida do Espírito. Pronto. Essa é a jornada de Jesus. Então, a gente pode dividir este período, tá, do ano litúrgico como o espaço por excelência da caminhada de Jesus. E daqui para frente a gente não vai ver mais a caminhada de Jesus, não? Vai. Vamos lá. Que a gente entenda isso. Vamos dizer, é a caminhada histórica de Jesus. A gente está vendo aqui a sua história, o seu caminho, né? Jesus caminhando, de criança, e aí, né, o batismo, né, o seu batismo, depois a Páscoa, a Quaresma, depois
a Semana Santa, né? Aí nesse período tem o Domingo de Ramos, a sua entrada triunfal, a Semana Santa, depois a sua morte, depois a sua ressurreição, depois sua ascensão. Pronto. Essa é, por excelência, a história de Jesus. Foi esse o período que nós terminamos, vamos dizer assim. E depois da descida do Espírito Santo, né? Domingo de Pentecostes, não acontece mais nada, reverendo? Agora a gente não vai falar mais de Jesus, não, é? Vai falar do quê? Vai continuar falando de Jesus. Vai continuar falando de Jesus. Inclusive, agora vamos nos centrar mais no Evangelho, mergulhar mais no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho deste ano litúrgico, né? Como vocês sabem, quem acompanha aqui sabe que todo ano tem um Evangelho que a gente lê, estuda, vamos dizer assim, né? Medita. E aí qual é, então, agora o período daqui para frente? O tempo comum, ou como os episcopais anglicanos gostam de dizer, o tempo depois de Pentecostes. E é por excelência o nosso tempo. Se aquele período foi o tempo de Jesus, este é o tempo da eclésia da comunidade. Vamos dizer assim, agora, depois da descida do Espírito Santo, a gente está orientado, vamos dizer assim, para compreender as pegadas, os passos de Jesus, para que a gente possa compreender tudo aquilo, né, na sua caminhada. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Mesmo que no Evangelho, como no Evangelho de hoje, a gente não seja reconhecido por nossas famílias. Que a gente não seja reconhecido pelas lideranças religiosas. Mesmo que a gente não seja reconhecido pelo mundo. Seus irmãos estão aí fora, né? Procurando por você. Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a minha palavra e põem. Assim diz o Evangelho de hoje. Tá? Vou deixar a descrição aí no vídeo do Evangelho de hoje, para quem quiser ler. O Evangelho de hoje fala isso. Quem é meu irmão e minha irmã? A família de Jesus vai dizer que ele é louco. Olha, ele está fora de si. Os líderes dizem assim, ele está endemoniado. Tem um pacto, né? Ele exorciza demônios, então tem pacto com eles. E Jesus diz muito bem. Como é que pode essa coisa de que tem um pacto com o demônio? Se eu expulso os demônios é porque então o reino dos demônios está dividido. Não é? Não pode. Eles são muito articulados. Né? A gente precisa exorcizar isto que nos desagrega, que nos separa de nós nessa profundidade, nessa dimensão profunda de nós. A gente precisa se libertar disto que nos escraviza mentalmente. Né? Essas ideologias do mal, da mentira, do ódio, da ganância, da estupidez, da brutalidade, da arrogância, da prepotência, da tirania. Esses são os demônios que a gente precisa exorcizar. E a gente precisa, nesse sentido, caminhar este passo daqueles que são do caminho. Assim eram chamadas as primeiras comunidades cristãs, as comunidades do caminho. E é isso que nós somos, caminhantes. Estamos caminhando nesta jornada aqui, né? E aí a gente vai continuar caminhando. Então, é dentro desse espírito que a gente precisa compreender o tempo comum,
que é um tempo muito incomum, porque é um tempo oportuno, é um tempo que a gente não pode lançar fora, a gente tem que aproveitar, a gente tem que perceber nele a qualidade dele. Tempo maravilhoso. Como assim, reverendo? O tempo está terrível. O que a gente vê é morte, doença, tribulação, miséria. Como assim um tempo maravilhoso? Os tempos são sempre difíceis, uns mais, outros menos. Observe as nossas vidas. A gente sabe disso. Ao longo das nossas vidas pessoais, né, tão singulares, tão irrepetíveis, a gente sabe que há tempos bons e ruins. Há tempos tranquilos e tempos nem tanto. Mas a gente precisa encontrar nele, neste tempo, um lugar para o maravilhoso. E o maravilhoso se encontra na simplicidade, no espaço, que a gente possa encontrar este centro, que não está necessariamente no mundo, mas em nós. Este Emmanuel, como eu gosto sempre de dizer, esse Deus conosco. Porque volto a dizer, uma das coisas que os falsos messias dizem é que existe um Deus acima de tudo. Isso ao longo do tempo. E que nos separa, assim, desse Deus que está em nós, que nos aliena. Alienação é isso. A gente se aliena desse Deus conosco e a gente acha que ele é inacessível, ele está sobre todos, né, com uma rede, né, espancando e matando. Né? E aí chamam isso, inclusive esses falsos messias, de justiça. Não, não. Jesus, com certeza, nem Jesus, nem Deus Pai, menos ainda o Espírito. O nosso Deus não é um Deus justiceiro, né? Carrasco. Esse, como eu digo, é o Deus do anticristo, é o Deus dos falsos messias. Nosso Deus é misericórdia e compaixão. E a sua justiça se faz através disso. Né? Se faz através da percepção de que os pequeninos, de que os fragilizados, os excluídos, aqueles que não têm parte neste mundo, aqueles, né, que Deus na sua multiforme graça faz diversa, esse tem parte no reino, tem assento na mesa do banquete, onde não há fome nem miséria, onde não há exclusão. Essa é a nossa caminhada. Esse é o tempo, por excelência, o tempo comum. É a pedagogia, através da leitura, que vai mostrar para nós isso. Este é o tempo oportuno, o tempo comum, o tempo depois de Pentecostes. Tá? Porque se em Pentecostes surge, vamos dizer, a eclésia, a comunidade, né? É por excelência que depois desta experiência, essa comunidade comece a proclamar, a anunciar, né? A dizer, a falar desta boa nova, deste evangelho. Tá? Então,
Que a gente possa aproveitar esse tempo daqui para frente, como irmãos e irmãs. Porque os meus irmãos e minhas irmãs, como diz Jesus, são aqueles que escutam minha palavra, aguardam no coração e põem em prática. Bem? Que Deus verdadeiramente nos abençoe. Que Deus verdadeiramente nos guarde neste tempo tão adverso. Que a gente possa verdadeiramente se sentir hoje abençoado e abençoada. Mais tarde, 21 horas, teremos o ofício no final do dia. Todos e todas mais que convidados, tá? A escutar e orar com a gente. Recebam a bênção. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve. A sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare. O caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, hoje e para sempre. Amém. Tchau, galerinha de paz e bem. Um abençoado domingo.